Feliz sábado. Alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Louvado seja Deus por sua presença, pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor no início desse sábado para ouvir o que Ele tem a nos falar através da palavra. Uma boa noite também a todos que estão nos acompanhando. Obrigado por tudo que você tem acompanhado esses dias, compartilhado essas mensagens com outras pessoas. Eu espero que o que nós pedimos no primeiro dia, que apesar da dificuldade da distância de uma tela, o Espírito Santo tenha falado com você esses dias de maneira clara e poderosa. Essa noite nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Vamos ao texto bíblico, Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos aí. Eu vou fazer uma explicação aí do contexto que eu quero apresentar antes de lermos o texto bíblico, mas como estamos com a palavra aberta, eu quero convidá-la a fechar os olhos mais uma vez para falar com Deus. Oremos. Querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade do convite de atender essa região do nosso país, no norte de Rondônia e Acre, onde pessoas estão reunidas, algumas em igrejas, outras em pequenos grupos, outras em casa, dispostas a ouvir a Tua palavra e permitir que o Santo Espírito fale ao coração delas. Te agradeço pela oportunidade de conhecer a Igreja Central de Porto Velho e receber o carinho e a atenção de irmãos queridos que estão vindo a cada noite também para, de maneira presencial, ouvir a Tua palavra. E uma vez mais, Santo Deus, com a Bíblia aberta, nós queremos que o nosso coração também esteja, para que o Senhor fale ao nosso coração sem nenhum impedimento. E que o Senhor nos ajude mais uma vez a entender coisas que irão fortalecer a nossa vida espiritual e a nossa caminhada contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse lhe dar um conselho, queria lhe ajudar a viver os últimos dias da história dessa terra, que serão dias difíceis, o conselho seria: estude de maneira profunda os livros de Daniel e Apocalipse. Pare imediatamente de ter um conhecimento superficial acerca desses livros. Urgentemente, nós precisamos preparar a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja para viver os últimos momentos da história dessa terra, e o que vai nos preparar é a palavra de Deus encher o nosso coração de verdades e segurança. Não é possível que uma pessoa que compreende o livro de Daniel e o livro de Apocalipse tenha a menor possibilidade de temer os últimos dias dessa terra. É impossível, é incompatível. Qualquer temor sobre os últimos dias, ele denota um desconhecimento bíblico dos livros de Daniel e Apocalipse. Eu lembro que quando eu era criança, foi feita uma vigília na minha igreja, e a vigília era sobre a perseguição. E a pessoa que estava dirigindo a vigília, ele falou da perseguição de maneira tão assustadora, tão terrível, que teve gente que passou 2 dias sem dormir, com medo, porque ele falava da perseguição, de fugir e tal. E quando eu comecei a estudar os livros de Daniel e Apocalipse, eu percebi que aquela pessoa havia apresentado o tempo do fim da maneira completamente invertida. Se vai haver um tempo em que nós vamos ser cuidados e protegidos, é exatamente no período que a Bíblia diz que vai chegar a perseguição. Para você comer, você tem que trabalhar ou alguém trabalhar para trazer comida. Nesse período, o livro de Salmo diz que a nossa água e nosso pão será certo, que os anjos irão cuidar do povo de Deus. O livro Grande Conflito diz que aqueles que chegarem a ser presos, a prisão pela presença dos anjos vai brilhar como um palácio. Eu imagino que ninguém aqui mora num palácio, mas nesse momento nós vamos, pela presença dos anjos, perceber a presença de Deus. Então, qualquer temor sobre o tempo do fim indica um desconhecimento dos livros de Daniel e Apocalipse. Pastor, por onde eu começo? Você deve estudar a Bíblia, ler e reler o texto. Depois, você deve ler e reler os livros Grande Conflito e Eventos Finais. Leia e releia esse livro.
Há pessoas que dizem assim, pastor, mas eu já li esse livro há 10 anos atrás. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. A sua compreensão desses livros será outra, eu te garanto. Cada vez que eu leio, parece que é um livro novo, que se renova, porque eu sou uma pessoa diferente do que eu era há 5 anos. A gente vai chegando em alguma maturidade espiritual e as coisas espirituais vão tendo um outro sabor na nossa vida. Então, Bíblia, estude Daniel e Apocalipse direto da Bíblia. Essa é a fonte principal. Depois, eu recomendo que você leia e releia os livros Grande Conflito e Eventos Finais. O inimigo não tem nenhum interesse que você leia esses livros. É por isso que tem tanta gente que fica pelo caminho. Começa, lê 2, 3 capítulos e larga o livro para lá. Não largue o livro para lá, leia e releia. Depois, eu recomendo 2 livros. Um se chama A Revelação de Jesus Cristo. É um livro que foi publicado há pouco tempo na Casa Publicadora Brasileira. É um comentário bíblico sobre o livro de Apocalipse extraordinário. Leia devagar, leia com calma, vá bebendo o que você vai lendo e você vai ter encontros maravilhosos com Deus. Eu já li esse livro 2 vezes. E os encontros que eu tive com Deus através dessa leitura e dessa compreensão foram maravilhosos. E o outro livro é um comentário bíblico da Casa Publicadora Brasileira sobre o livro de Daniel. São vários volumes, você pode comprar o volume de Daniel e Apocalipse e ler esse material, para você se aprofundar no conhecimento desses livros, porque isso é urgente. Dito isso, nós vamos estudar alguns textos da carta de Deus às igrejas, que é uma das partes mais extraordinárias do livro do Apocalipse para mim. Deus mandou que fossem escritas cartas para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando você lê essa seção bíblica, você tem que ter em mente algumas coisas. Primeiro, que essas cartas, elas são extremamente profundas. Uma leitura superficial não vai te fazer entender tudo o que a carta às igrejas quer te ensinar. Segundo, você precisa entender que há 3 aplicações das cartas de Deus às igrejas para você compreender. Primeiro, é que essas cartas às 7 igrejas eram para 7 igrejas mesmo. Existiam, na época de João, igrejas nessas cidades. Então, quando João escreveu, ele não escreveu inicialmente pensando assim, vou escrever e o pessoal lá em Porto Velho vai ler essa carta lá em 2024. Quando João escreveu, ele estava escrevendo para uma igreja que estava na cidade de Laodiceia, ele estava escrevendo para uma igreja que estava na cidade de Éfeso, ele estava escrevendo para uma cidade que estava na cidade de Tiatira. Então, a primeira aplicação dessas 7 cartas é para 7 igrejas reais que haviam em 7 cidades da Ásia Menor. Hoje, aquela região da Turquia. A segunda aplicação é que essas 7 cartas, elas apresentam 7 períodos da igreja de Deus, desde Jesus ir para o céu até Jesus voltar a essa terra. Então, da ida de Jesus para o céu ao retorno de Jesus, nós podemos dividir o período da igreja cristã em 7 períodos, e cada período desse, a igreja era parecida com uma dessas igrejas descritas na carta. Então, por exemplo, quando você quer entender como era a igreja depois que Jesus foi para o céu, você tem que entender a carta à igreja de Éfeso. Porque a carta à igreja de Éfeso descreve como era a igreja imediatamente após a ida de Jesus para o céu. Eu quero entender como vai ser a igreja no tempo do fim. Você tem que entender a carta à igreja de Laodiceia, que é o último período da igreja. Então, primeira aplicação, uma igreja real lá na Ásia Menor. Segunda aplicação, 7 períodos da igreja. Terceira aplicação, cada uma dessas cartas tem alguma coisa a ensinar para você. Então, não leia essas cartas só como a carta para um período da igreja. Não, cada carta tem uma lição para te ensinar, uma lição espiritual para te ensinar. Então, leia a carta de Éfeso dizendo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através da carta para a igreja de Éfeso. Leia a carta para Tiatira dizendo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através da carta para a igreja de Tiatira. Uma outra coisa importante sobre o livro do Apocalipse, isso é a introdução para você entender o que eu quero apresentar hoje.
Eu falei no primeiro dia que a cultura bíblica é diferente da nossa cultura. A língua bíblica é diferente da nossa língua. E na cultura bíblica e na língua bíblica, quando eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam as palavras. Então, na Bíblia, na língua hebraica, eles não usavam superlativo. Quando eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam as palavras. Por exemplo, no livro de Isaías, chega um momento que ele quer dizer que Deus é mais do que santo. Aí ele diz assim: Deus é santo, santo, santo. Porque repetir é a maneira da Bíblia de fazer o quê? Enfatizar. Então, sempre que você achar na Bíblia uma palavra que se repete várias vezes, preste atenção, porque aquela palavra está dando a ênfase do capítulo. Um exemplo disso, por exemplo, é João capítulo 15. Quando você lê João capítulo 15, 12 vezes Jesus repete nesse sermão da videira a palavra permanecer, 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 12 vezes. Ora, na linguagem bíblica, na cultura bíblica, se ele repete 12 vezes, é porque aquele sermão ele quer lhe ensinar a quê? A permanecer. Por isso que ele repete 12 vezes. No início do livro do Apocalipse, tem uma palavra que se repete 3 vezes. E é uma palavra que tem muito a nos ensinar, e é essa palavra que vamos estudar essa noite. A palavra que se repete 3 vezes no livro do Apocalipse, no início do livro do Apocalipse, é a palavra porta. E hoje nós vamos estudar sobre as 3 portas do início do livro do Apocalipse. A primeira está no capítulo 3, na carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta. E essa porta está o quê? Aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Todas as cartas, para você entender, por isso que ler esses livros que eu falei vai te ajudar, porque todas as cartas, João escreveu de acordo com o contexto histórico da cidade. Você não vai entender o que significa João dizer que Laodiceia é uma igreja morna, se você não entender como é que a água chegava na cidade de Laodiceia. Quando você entende como a água chegava por aquedutos na cidade de Laodiceia, aí você entende, agora eu estou entendendo por que é que João falou que Laodiceia era morna, porque ele usou o contexto histórico da cidade. A mesma coisa ele faz aqui nisso que você acabou de ler. A igreja que estava nessa cidade, a cidade de Filadélfia, era uma igreja que estava sofrendo uma forte perseguição. Um imperador chamado Domiciano, que era um homem terrível, ele era conhecido como o segundo Nero, porque ele fez coisas piores do que Nero. Ele foi o primeiro imperador a se autodeclarar Senhor e Deus. Nenhum imperador anterior teve a coragem de se declarar Senhor e Deus. Isso quer dizer que as pessoas só poderiam se dirigir a Ele como Senhor e Deus. Ele instituiu o culto a Ele mesmo. Então ele instituiu cultos de adoração a Ele mesmo. E no dia do aniversário do imperador, as pessoas tinham que ir no templo para acender incenso e dizer: o imperador Domiciano é Senhor e Deus. As cidades que fizessem isso poderiam escolher o seu próprio governo. E todo mundo no império não via nenhum problema em dizer que o imperador é Senhor e Deus. Até que um grupo de pessoas surgiu na cidade de Filadélfia dizendo: nós não vamos declarar que o imperador é Senhor e Deus, porque nós já temos um Senhor e Deus. Quem eram esses? Me ajudem. Os cristãos. Os cristãos começaram a dizer: nós não vamos declarar que o imperador é Senhor e Deus. E o Domiciano começou uma das mais terríveis e cruéis perseguições aos cristãos. Inclusive na cidade de Filadélfia, uma igreja muito fiel que tinha naquela cidade, mas que foi duramente perseguida. A cidade de Filadélfia era uma cidade, uma das mais importantes do Império Romano, porque era a partir da cidade de Filadélfia que a mensagem, a língua e a cultura do Império se espalhava para todo o Império. A cidade de Filadélfia era conhecida como a porta da cultura do Império,
Porque a partir da igreja da cidade de Filadélfia, a língua, a cultura e a filosofia do Império Romano ia para todo o Império. João usa essa linguagem para dizer: vocês cristãos, na cidade de Filadélfia, Deus vai usar vocês para abrir uma porta para a pregação do Evangelho, para que vocês possam levar a mensagem, não a mensagem do Império, mas a mensagem do reino de Deus para todo o Império. E a partir de vocês, Deus vai usá-los para levar a pregação do Evangelho para o mundo inteiro. 4 vezes, meus irmãos, a Bíblia fala de porta aberta, na Bíblia, 4 vezes, a Bíblia fala de porta aberta como oportunidade para pregar o Evangelho. Então, o que nós, ou a grande maioria dos comentaristas concordam, é que essa porta aberta que João viu para a igreja de Filadélfia, era a oportunidade de levar o Evangelho, não a mensagem do Império, mas a mensagem do reino de Deus para todo o Império. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Colossenses. Uma dessas vezes que a Bíblia fala de abrir porta como oportunidade de pregar o Evangelho, é Colossenses capítulo 4, verso 3, quando Paulo diz assim, Colossenses 4, verso 3. Colossenses 4, verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra o quê? A porta para a pregação da palavra, a fim de que possamos falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então Paulo diz assim: olha, por favor, orem por mim, mas orem principalmente para que Deus abra a porta, para que eu tenha a oportunidade de sair das algemas, porque ele estava preso nesse momento, e eu possa pregar o Evangelho. Então orem para que Deus abra a porta. Então, quando Deus diz assim para a igreja de Filadélfia: Filadélfia, eu vou fazer com que vocês possam proclamar a mensagem do reino. Mas aí tinha um problema, e o próprio texto diz, eles estavam sendo perseguidos. Pregar o Evangelho era complicado, era uma cidade ímpia, era uma cidade que queria a morte dos cristãos. Eles não tinham forças para pregar o Evangelho, eles não tinham capacidade para pregar o Evangelho, eles não tinham recursos para pregar o Evangelho. Aí Deus diz assim: igreja de Filadélfia, fica tranquilo, porque eu vou abrir a porta. O que você tem que fazer é entrar por essa porta. A primeira aplicação que eu queria que você entendesse da primeira porta do Apocalipse é: você é cristão, você tem que entender que Deus está abrindo portas para que você seja usado por Ele para pregar o Evangelho para pessoas que necessitam conhecer a mensagem do reino. Era difícil para a igreja, era mais difícil para a igreja de Filadélfia do que é para nós. E, infelizmente, nós não estamos aproveitando as oportunidades de Deus para pregar o Evangelho para pessoas que necessitam ouvir. Você quer ser cristão? Você quer ter um compromisso íntimo com Deus? Você quer conhecer a Deus de maneira íntima? Você tem que começar a orar todo dia e dizer: Senhor, coloca no meu caminho alguém hoje, para que eu possa compartilhar o teu amor. Abre portas, Senhor, para que eu possa pregar do teu Evangelho. Um dia um ancião me ligou. Ele havia sido ancião meu em um dos distritos que eu passei. E ele me disse: pastor, eu estou muito mal espiritualmente. Eu estou muito fraco. Eu estou até pensando em me afastar da igreja. Estou frio, estou desanimado. E por favor, pastor, não venha dizer que eu tenho que orar. Não venha dizer que eu tenho que ler a Bíblia. E não venha dizer que eu tenho que trabalhar na igreja. Eu estou orando. Eu estou lendo a Bíblia. E eu estou com tanta coisa na igreja que eu não dou mais nem conta. Pastor, o que é que está faltando? E eu disse: eu sei o que está faltando. Você toca violão. Então você vai pegar, próximo sábado, sua esposa e seu filho, e você vai, com seu violão, visitar pelo menos 3 pessoas da igreja que estão ou doentes e não podem ir para a igreja, ou estão afastadas da igreja. Faça isso todas as semanas. E depois de um mês você me liga. Com um mês ele me ligou e disse: pastor, minha vida espiritual recomeçou. Existem vidas espirituais, meus irmãos, que estão derrotadas, estão vazias. Não é por falta de culto, já tem culto demais na sua vida. Não é por falta de programa na internet, você já assiste culto demais na internet. Tem vidas espirituais que estão mortas, porque não estão enxergando que Deus está abrindo portas para você entrar e falar do amor de Deus para as pessoas. E você está apenas se alimentando do Evangelho e não compartilhando o Evangelho. E a vida cristã não é feita apenas de se alimentar do Evangelho.
A vida cristã sólida é feita de se alimentar do Evangelho e dizer: Santo Deus, me faz ver as portas abertas para que eu possa entrar. Sabe o que Deus diz para a igreja de Filadélfia? Eu sei que você não tem força, mas eu vou abrir a porta. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você pode achar que não tem capacidade, você pode achar que não tem dons, você pode achar que não tem força, mas se você se colocar nas minhas mãos, quem vai abrir a porta sou eu, você só tem que entrar. Eu vou abrir a porta e ninguém vai conseguir fechar, Jesus falou. Então você tem que dizer todo dia: Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa falar. E meus irmãos, louvado seja Deus, porque Deus está abrindo portas grandiosas para o Evangelho. Eu tive a oportunidade, há alguns meses atrás, fazer uma viagem da igreja, uma reunião da igreja ao Egito. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o nosso internato no Egito, no Cairo, que se chama Adventist Academy. E o nosso internato está num bairro em Cairo, na capital do Egito, que ao redor do internato tem 8 mesquitas muçulmanas. É proibido para uma pessoa daquele bairro entrar no nosso ambiente, porque é um ambiente cristão, é proibido. Então, os cristãos podem morar lá dentro, mas os muçulmanos não podem entrar lá. Para você ter ideia do que significa pregar o Evangelho nesses lugares, uma jovem estava ouvindo a Rádio Mundial Adventista. Então, naqueles países do Oriente Médio, nós temos o sinal da Rádio Mundial Adventista na língua de cada país. E uma jovem estava ouvindo, ela não era adventista, ela não era batizada, ela estava apenas ouvindo a rádio. Os irmãos dela descobriram e cortaram as 2 mãos dela. Quando a polícia chegou, perguntou: por que vocês fizeram isso? Eles falaram: porque ela estava escutando o rádio de cristãos. E a polícia disse: fizeram bem, e foram embora. Isso é ser cristão nesses lugares. E no Egito, as pessoas não podem dizer: olha, entre aqui, vamos entregar livros missionários, isso é proibido. E os nossos missionários do internato disseram: já que não podemos pregar, vamos ajudar as pessoas. O Egito, o Cairo, é um lixão a céu aberto, eles não têm nenhum sistema de controle de lixo, de saneamento. Você anda nas ruas e você vê montanhas e montanhas de lixo. E os nossos missionários disseram: já que não podemos sair pregando, vamos ajudar as pessoas, e começaram a limpar as ruas do bairro, das ruas ao redor do internato. E hoje no Cairo, um dos bairros mais limpos de todo o Cairo é onde está o nosso internato. Eles passaram 5 anos limpando as ruas. É tanto lixo que um empresário do Brasil doou para eles uma retroescavadeira e um trator, porque não é lixo para tirar com pá, é lixo para tirar com caminhões. Um dos nossos missionários contraiu uma bactéria do lixo e perdeu a visão de um dos olhos e continuou limpando o lixo. Depois de vários anos, as pessoas do bairro, vendo a transformação das ruas, perguntaram assim para eles: por que vocês estão fazendo isso por nós? Vocês são odiados. Por que vocês estão limpando as ruas aqui? E eles falaram: porque nós cremos no Deus, e o nosso Deus diz que devemos ajudar as pessoas. E eles perguntaram: vocês têm alguma coisa mais para nos oferecer? E eles disseram: temos. Se vocês entrarem no nosso internato, nós temos aula de violão, futebol, inglês, informática, de graça para a comunidade. E meus irmãos, está acontecendo um verdadeiro milagre no Egito hoje. Cerca de 800 muçulmanos, todas as semanas, estão entrando no nosso internato para estudar no nosso internato. Eu fiquei profundamente emocionado com o que eu vi. A polícia, durante a Primavera Árabe, os muçulmanos tentaram fechar e apedrejar a nossa igreja. E as pessoas da comunidade deram as mãos em frente à nossa igreja e disseram: aqui vocês não tocam, porque eles estão fazendo por nós mais do que qualquer pessoa já fez. Sabe o que é isso? Deus está abrindo a porta para a pregação do Evangelho, nós só temos que entrar. Se Deus é capaz de abrir a porta da pregação do Evangelho no Egito, um lugar que é proibido e perigoso pregar, você acha que Deus vai ter dificuldade de abrir a porta no coração para o Evangelho do teu vizinho, do teu amigo do trabalho? Então não é que Deus não está abrindo portas, é que nós estamos com os olhos fechados para as portas que Deus está abrindo para a pregação do Evangelho. Então a sua oração diária deveria ser: Senhor, eu te busquei agora,
estou saindo para o trabalho, estou saindo para a faculdade, estou saindo para a escola. Coloca no meu caminho alguém que esteja com o coração aberto para que eu possa transmitir o teu amor e a tua bondade, e que essa pessoa possa ouvir a mensagem que o Senhor me falou hoje de manhã. As portas estão abertas, porque Deus prometeu: você não tem forças, mas eu vou abrir a porta. Deus nunca teve dificuldade, meus irmãos. Deus nunca teve dificuldade de fazer coisas difíceis. Nós que temos dificuldade de enxergar Deus trabalhando. Um dia, o povo ia entrar na terra de Canaã, e Josué mandou 12 espias olharem a terra. Eles voltaram trazendo um relatório, e eles disseram: a terra é difícil, a terra só tem gigantes, a terra, os gigantes de lá, os moradores são poderosos na guerra. Eles estavam mentindo, sim ou não? Não, eles não estavam mentindo, eles estavam falando da verdade. Era difícil, era complicado e era perigoso. Mas dois dentre eles, principalmente Caleb, disse assim: tudo que eles falaram é verdade, mas vamos, porque Deus vai nos dar vitória. Então, não é que é fácil. Deus já falou: eu sei que você não tem força, mas eu vou abrir a porta. Não é você que vai abrir a porta, sou eu que vou abrir a porta. Deixa eu contar uma história para vocês. Um dia, eu trabalhei numa capital do Nordeste, e nessa capital havia uma igreja que estava num bairro que é um dos bairros mais ricos do Brasil. Esses cantores aí famosos do Brasil, todos têm casas nesse bairro, em condomínios fechados, luxuosos, e nós temos uma igreja nesse bairro. É muito difícil pregar aí, claro que é. E os irmãos dessa igreja colocaram na cabeça: aqui não dá para pregar. Como é que nós vamos chegar nesses condomínios? Como é que nós vamos chegar nessas pessoas ricas? Então, quando iam entregar livro missionário, iam para outro bairro. Quando iam fazer feira de saúde, iam para outro bairro. Aqui não dá para pregar, aqui está tudo fechado. Até que alguém da igreja disse assim: vamos mandar uma carta, um e-mail para Novo Tempo, porque você lembra que a Novo Tempo o tempo todo está dizendo: estude a Bíblia, receba um estudo bíblico, é grátis. Vamos mandar um e-mail para Novo Tempo para saber se por acaso não tem alguém aqui nas ruas ao redor da igreja que estão estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Aí a gente pega o telefone, o endereço e vai tentar alcançar essas pessoas que já estão estudando a Bíblia. E alguém disse assim: que nada, esse povo aí tem 500 canais de televisão, quem é que vai encontrar Novo Tempo? Mas vamos mandar o e-mail. Mandaram o e-mail para Novo Tempo, e imediatamente a Novo Tempo respondeu com mais de 170 endereços nas ruas ao redor da igreja, de pessoas que estavam estudando no primeiro, segundo e até terceiro estudo bíblico. Pegaram esses nomes, colocaram no telão da igreja, e uma irmã nossa, da nossa igreja, que era professora do doutorado da Universidade Federal dessa cidade, se emocionou. E alguém perguntou: irmã, por que a senhora está emocionada? Ela falou: porque esse terceiro nome aí da lista é minha vizinha de porta. Nós somos vizinhas há muitos anos. Uma mulher muito importante, muito rica, e eu sempre achei que ela não queria nada com Deus, mas aí está dizendo que ela já teve 3 estudos bíblicos com a Novo Tempo. Então não é que ela não quer nada, sou eu que não quero nada, porque ela quer. Sabe o que é que nós estamos precisando? Nós precisamos enxergar que Deus já está abrindo portas. Você não tem força para abrir porta do coração das pessoas, mas Deus está abrindo portas. O que precisamos fazer é: Santo Deus, me ajuda a enxergar as portas do Evangelho que o Senhor está abrindo. A vida cristã, meus irmãos, só tem sentido se você tiver 2 coisas. Se você esquecer tudo que eu vou falar hoje, não esqueça isso. Todo cristão tem que ter 2 coisas na vida: ministério e missão. Ministério é o que a gente faz na igreja. Tem ministério da recepção, tem ministério da sonoplastia, ministério da música, ministério da criança, ministério do desbravador e adolescente. Se envolva com algum ministério da igreja. Se envolva com algum ministério da igreja. Mas a questão é que vida cristã não é feita só de ministério. Tem gente que está fraco porque só tem ministério. A vida cristã ela só é sólida se ela tiver o quê? Missão. E missão é o que você faz fora da igreja. Tem gente que tem ministério, mas não tem missão. Na comissão da igreja briga porque eu quero esse ministério, porque eu quero esse cargo, porque eu faço bem. E às vezes quer tanto ministério na igreja que continua vazio porque tem ministério, mas não tem missão. Missão é o que a gente faz onde? Lá fora. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui agora não é minha missão. Pregar para um monte de crente não é minha missão.
Isso aqui é o meu ministério pastoral. A minha missão é falar do amor de Jesus e dar estudo bíblico para as pessoas que ainda não conhecem. Essa é a minha missão. E eu tenho pedido a Deus, onde eu vou, Senhor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa estudar a Bíblia com eles. E eu faço isso com os meus vizinhos. Onde eu vou, eu me aproximo dos meus vizinhos. Não começo dizendo que eu sou pastor, porque tem gente que morre de medo de pastor, achando que já vai pegar a carteira e tirar o dinheiro que está lá dentro. Então eu não começo dizendo que eu sou pastor, eu começo tentando ser bondoso, simpático, atencioso. Mas há 5 anos eu mudei para Brasília. E lá em Brasília, a igreja tem umas casas que todo mundo que trabalha no escritório onde eu trabalho, da igreja, mora nessas casas. Quando eu cheguei lá, eu disse, Senhor, eu estou com um problema. Porque meu vizinho da frente é crente, meu vizinho de trás é crente, meu vizinho do lado é adventista, meu vizinho do outro lado é... Me livra de tanto crente, Senhor, tem muito crente ao meu redor. Me livra de tanto crente. Eu quero ter pelo menos uma pessoa para estudar a Bíblia com ela, porque essa é a minha missão, e eu preciso ter missão. Então, Senhor, abre portas para mim. Um dia, eu estava num refeitório lá do escritório da igreja em Brasília, e o advogado do escritório estudava a Bíblia com 2 pessoas lá, toda quarta. Ele disse, pastor, hoje eu não posso estudar, tem uma reunião no horário. O senhor poderia estudar a Bíblia com eles hoje? Eu disse, claro. O estudo era dele, não era meu. Então eu fui estudar a Bíblia, estudei uma quarta, na outra quarta estudei de novo. Na terceira semana, esses 2 disseram, pastor, nós temos um grupo de amigos que precisam muito conhecer o que o senhor está nos ensinando. O senhor poderia, na segunda-feira à noite, nos encontrar e estudar a Bíblia conosco? Eu disse, claro. Quando eu cheguei lá, tinham 38 pessoas. Eu disse, Senhor, eu só pedi uma. E Deus me disse, eu estou abrindo uma porta. Entre por ela, e é maior do que uma. E hoje eu tenho uma classe bíblica na segunda-feira à noite, que tem sido uma bênção na minha vida. Um grupo que tem me acolhido, que eu tenho ajudado a pastorear, ensinar a Bíblia, estudar a Bíblia com eles, porque eu não posso ter só ministério pastoral. Eu preciso ter ministério e preciso ter o quê? Missão. E se você não se envolve com a missão e não pede a Deus que coloque alguém no teu caminho e não enxerga a porta que Deus está abrindo, a sua vida espiritual vai estar de mal a pior. Então a primeira porta do Apocalipse, meu irmão, é a porta da pregação do Evangelho, que Deus já está abrindo, dizendo, eu sei que você não tem força, mas eu vou abrir, você só precisa entrar. Segunda porta, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Segunda porta do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele. Eu já ouvi muitas vezes esse versículo ser pregado no final de um evangelismo. Quando tem um monte de gente ali indecisa, se batiza ou se não batiza, aí o pregador diz assim, olha, Deus está dizendo, eis que estou à porta e bato, aceite, abra a porta do seu coração e seja batizado. Não há problema aplicar esse texto nesse contexto. Mas se você for estudar o contexto bíblico, esse texto não era para evangelismo. E ele está falando para uma igreja que todos já eram batizados, guardavam o sábado, devolviam o dízimo e estavam esperando Jesus voltar à igreja de Laodiceia. Então, esse texto não foi escrito para os de fora da igreja, como às vezes nós pensamos. Esse texto foi escrito para os de dentro da igreja, que tinham função na igreja de Laodiceia, que tinham cargo na igreja de Laodiceia, que guardavam o sábado na igreja de Laodiceia e que esperava Jesus voltar na igreja de Laodiceia. Jesus falou, só tem um problema, igreja de Laodiceia, eu estou do lado de fora do teu coração. A segunda porta que o Apocalipse apresenta é a porta do teu coração e das coisas que Deus ainda não teve a autorização sua para entrar e modificar. E que você precisa dizer, Santo Deus, ainda tem portas na minha vida que estão fechadas para o Senhor. Para uns é o temperamento. Senhor, o meu temperamento é meu. Eu trato as pessoas assim porque eu nasci assim e vou morrer assim. E Deus está dizendo, meu filho, abre a porta do teu temperamento, deixa eu entrar. Eu não queria que você tratasse mais as pessoas assim, você nasceu assim, eu sei. Por isso que o que eu te ofereço é um novo nascimento. Porque o teu nascimento inicial te trouxe um monte de mazelas dos teus pais, do teu avô. Mas se você nascer de novo, e se você permitir que eu entre na porta do teu coração,
eu vou transformar o teu temperamento. Há outras pessoas que Deus está dizendo, a porta da tua vida que ainda está fechada, para que eu entre e transforme, é a maneira como você cuida do seu corpo, a maneira como você se alimenta, a maneira como você trata o templo do Espírito Santo. Eu imagino que tem alguém aqui, ou alguns que estão nos assistindo, que Deus está batendo há muito tempo, meu filho, se alimente diferente, cuide do seu corpo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e você não pode receber a chuva serôdia, se o lugar onde o Espírito Santo vai habitar está sujo, poluído e descuidado. Então cuide do seu corpo, e Deus está batendo, meu filho, vou te falar de novo, abre essa parte da tua vida para mim entrar. Há outras pessoas que Deus está dizendo, deixa eu entrar na tua vida e te ajudar a ser fiel. Você é infiel em vários aspectos, você é infiel na guarda do sábado, você é infiel no teu culto familiar, você é infiel na tua fidelidade nos dízimos e ofertas, nas tuas finanças. Deus está dizendo, eu estou do lado de fora ainda, você está lidando com as suas finanças do jeito que você quer, meu filho, deixa eu entrar, eis que estou à porta aí e bato. A primeira porta do Apocalipse é a porta de oportunidade para pregar o Evangelho. A segunda porta do Apocalipse é a porta do teu coração, para que Deus entre e transforme o teu caráter. E todo dia Deus está batendo no meu coração, todo dia. Todo dia quando eu vou à presença dEle, eu vou à presença dEle para ver outra porta que ainda está fechada na minha vida. E quando eu penso que já abri tudo, Deus me mostra outra coisa. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Cristo, mais ele vê quão dessemelhante de Cristo é, e quanto Cristo ainda precisa entrar no seu coração, em cada aspecto da vida. Até Jesus voltar, eu vou estar sempre encontrando portas que eu preciso abrir para que Deus entre e transforme meu caráter, e transforme minha maneira de ser. Então nunca uma pessoa vai chegar à conclusão, estou perfeito. Até a trombeta soar, nós sempre vamos depender de Deus, e Deus vai nos mostrando onde Ele precisa entrar no nosso coração para sermos completamente dEle. Qual é a parte da tua vida que Deus está batendo e dizendo, meu filho, deixa eu entrar aí, meu filho, deixa eu transformar o teu caráter nesse ponto, deixa eu modificar a tua vida nesse aspecto. Terceira porta do Apocalipse, terminamos com isso. Vá para o capítulo 4 agora, olha que coisa linda. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta, onde? Aleluia, no céu. Como também a primeira voz que eu vi como trombeta dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A terceira porta do Apocalipse é a porta do céu, que João viu que já estava o quê? Aberta. Nesse contexto, ele está falando do santuário, mas essa porta aberta é a porta de salvação, em que Jesus Cristo está dizendo, meu filho, já está pronto o céu para te receber, e a porta já está aberta para a tua vida eterna. Se você entrar pela porta da pregação do Evangelho, se você permitir que Jesus entre na porta do teu coração, você vai entrar na porta aberta do céu, que já está aberta desde quando João escreveu o capítulo 4, esperando os salvos. Eu creio, meus irmãos, com toda a convicção do meu coração, que daqui a pouco, muito em breve, nós vamos ver a trombeta soar, e vamos ver Jesus Cristo na nuvem do céu, e Ele vai mandar com sua voz, com a sua voz Ele vai dizer, levantai todos vós que dormis no pó da terra, e o poder da voz de Jesus vai penetrar os túmulos, e vai trazer vida para os que estão mortos, e os anjos vão descer da nuvem, e vão abraçar cada um dos salvos, e vão levá-los até a nuvem, onde Jesus está, e nessa nuvem, nós vamos receber a nossa harpa e a nossa coroa, e nós faremos uma viagem com Jesus, da nuvem até a casa de Deus, e toda a multidão de salvos estará em frente à porta de pérola do céu, que o livro Grande Conflito diz que estará fechada nesse momento. Jesus vai ficar em frente à porta de pérola do céu,
E toda a multidão de salvos estará em frente à porta de pérola, com Jesus à frente da porta. Nós vamos para o céu na estatura que nós temos aqui. Os baixinhos irão baixinhos, os altinhos irão altinhos. E quando comermos do fruto da árvore da vida, nós vamos crescer, os homens à estatura de Adão, as mulheres à estatura de Eva. Então, quando nós chegarmos na porta do céu, todos teremos a altura que temos na terra. E nós vamos ver no meio da multidão um homem mais alto do que todos os homens, e uma mulher mais alta que todas as mulheres. Nós vamos entender que são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Jesus Cristo, do meio da multidão, vai chamar Adão, representando o pai de toda a humanidade salva. E Jesus Cristo vai abrir os braços para abraçar Adão. Adão vai se aproximar de Jesus, e quando ele estiver em frente a Jesus, Adão vai ver as marcas na mão de Cristo. Adão fazia o culto todos os dias com Jesus no Éden, mas naquele tempo Jesus não tinha marcas nas mãos. Vai ser a primeira vez que Adão vai ver as marcas na mão de Cristo. E quando ele ver as marcas na mão de Cristo, ele não vai ter coragem de abraçar Jesus. Ele vai tirar a coroa, vai colocar os pés de Jesus, vai se ajoelhar e vai dizer: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Jesus vai se abaixar, vai levantar Adão, vai pegar a coroa, vai colocar de volta na cabeça de Adão, vai virar Adão para toda a multidão de salvos e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. E nesse momento Jesus vai dizer o que eu mais sonho em ouvir. Nesse momento Jesus vai dizer: vosso conflito está terminado. A coisa que eu mais sonho em ouvir na minha vida é Jesus dizer: nunca mais cemitério, nunca mais doença, nunca mais divórcio, nunca mais luta contra o pecado, vosso conflito está terminado. E Jesus vai abrir a porta de pérola do céu e vai convidar Adão para entrar com todos os salvos. E em algum momento da eternidade, ele vai se colocar na minha frente e ele vai enxugar a última lágrima e vai dizer: meu filho, seja bem-vindo para a vida eterna. E essa porta, meus irmãos, a oportunidade de salvação, de vida eterna, João disse, eu já vi ela aberta, desde quando eu escrevi o capítulo 4. Eu não sei o quanto você está brincando com o momento profético que nós estamos vivendo, mas nós não podemos brincar com o momento profético que nós estamos vivendo. A porta já está aberta do céu. Então entre com toda a força da sua vida nas oportunidades de pregação, porque o que nos separa da volta de Jesus são duas coisas: a soberania de Deus, porque é Deus que sabe quando seu filho vai voltar. Segundo, a pregação do Evangelho, chegar a cada tribo, a cada língua, a cada nação e a cada pessoa. Então coloque toda a sua paixão em olhar para cada pessoa como alguém que é uma oportunidade que Deus está te dando para pregar o Evangelho. Não vá para a padaria só buscar pão, vá para buscar o padeiro para o reino de Deus. Não entre no Uber só por causa da corrida, entre para que o motorista tenha a oportunidade de ter contato com um cristão e ore por ele antes de sair do carro. Mas olha para todo mundo como alguém que Deus está abrindo a porta para a pregação do Evangelho. E vá a Deus todo dia dizendo: Santo Deus, entra em cada portinha fechada do meu coração, porque eu quero ser completamente teu, porque logo, logo eu quero entrar pela porta aberta do céu para viver a vida eterna. Quantos querem pedir isso a Deus essa noite? Santo Deus, me ajuda a entrar pela porta de pregação do Evangelho, a entrar permitir que Jesus entre pela porta do meu coração, para que logo, logo eu possa entrar pela porta da vida eterna. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo essa música, fale com Deus sobre o que você ouviu, entendeu da mensagem dessa noite. Você que está em casa, fala com Deus na igreja ou no pequeno grupo, fala com Deus sobre o que Ele te falou hoje, e diz: Santo Deus, me abre os olhos para as portas da pregação do Evangelho, me abre os olhos para aquilo que eu não estou permitindo que Jesus entre na minha vida, e me prepara para logo, logo entrar na porta do céu para a vida eterna.
peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti, mais fugir pra longe dos teus braços, pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir, não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém. Amém. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por Tua Palavra, muito obrigado pelo que a Tua Palavra nos ensinou hoje, muito obrigado pelos alertas que ela nos fez. Agora nós vamos sair da igreja. Alguns que estão no pequeno grupo irão voltar para as suas casas. E há um grande perigo de que a palavra semeada seja levada embora. E que ao sairmos da igreja, do pequeno grupo, nós venhamos a esquecer as impressões que o Teu Santo Espírito nos deu. Às vezes já entramos nas redes sociais, às vezes já entramos em outras coisas da internet, e a palavra semeada que deveria continuar frutificando é arrancada. Não permita que isso aconteça, Santo Deus. Que as impressões do Teu Santo Espírito hoje nos levem a tomar decisões até a vida eterna. Que antes de irmos para qualquer rede social ou fazermos qualquer outra coisa, possamos ir no nosso quarto, nos colocarmos de joelhos e dizer: Santo Deus, a Tua palavra hoje falou ao meu coração. Por favor, me ajuda a entender e a enxergar as portas abertas que o Senhor tem colocado de oportunidades para falar do Teu amor. Eu não tenho força, Senhor, eu não tenho capacidade, eu sou tímido, mas eu quero entrar por essas portas, porque o Senhor está abrindo. E o Senhor disse: eu sei que você não tem força, mas eu vou te ajudar. Ó Santo Deus, nós devemos dizer essa noite: há tantos lugares no meu coração que ainda não pertencem ao Senhor, que o Senhor está do lado de fora batendo há tanto tempo, dizendo: meu filho, deixa eu entrar. Você vai ser mais feliz se eu dominar o teu temperamento, você vai ser mais feliz se eu dominar a maneira como você cuida do teu corpo. Não é por mim, é por você. Nos perdoa, Santo Deus, por ainda termos partes trancadas no nosso coração. Queremos essa noite dizer: por favor, entra, Senhor, faz morada. E por favor, Senhor, volta logo. Está muito difícil viver aqui. Está muito complicado, está muito perigoso. É muita dor, muito sofrimento, muito desastre, muita tragédia. Tragédias que estão longe, mas também tragédias que estão perto. Sobre o nosso casamento, os nossos filhos, no nosso trabalho, pessoas que amamos.
e só o Senhor voltando para acabar com isso. Então volta logo, porque o nosso sonho é muito em breve entrar por essa porta aberta do céu, que João viu no capítulo 4, para ver a eternidade ao teu lado. Nos leva em paz para casa. Amanhã todos estarão nas suas igrejas, que em cada púlpito a tua palavra ao ser apresentada seja de maneira poderosa usada por ti. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam essas noites.